Um financista de sucesso retorna a Moscou depois de anos em Londres, pronto para se casar com a filha de um magnata. Entre os convidados, envia um cartão para sua ex-namorada, a mulher que ele deixou para trás 6 anos antes, sem explicações. Mas quando ela adentra o salão de baile, o noivo empalidece, e os murmúrios dos presentes se transformam em um silêncio incômodo. Antes de prosseguirmos, imagine a cena. Um homem no auge da carreira cercado por luxo, mas com o coração dividido entre o passado e o futuro. A noite prometia ser memorável. Uma voz feminina, cheia de sofisticação, ecoou atrás de Machin. Que recepção esplêndida, não acha? Ele não respondeu. Seus olhos vagavam pela paisagem noturna de Moscou, visível através das janelas panorâmicas do luxuoso Hotel Metropol. A cidade se estendia diante dele, imensa e indiferente, como ele próprio havia se tornado ao longo daqueles anos. O copo de champanhe Dom Pérignon, garrafa avaliada em quase 20 mil, parecia sem sabor em suas mãos. De repente, um gosto familiar invadiu sua memória. O vinho barato e adocicado que ele e Zarina compartilhavam no terraço da residência estudantil da Universidade de Moscou, quando o mundo ainda era feito de sonhos. O celular vibrou em seu bolso, quebrando o transe. Machin o retirou distraidamente, 247 curtidas em 2 minutos. A notificação anunciava o noivado oficial entre Vitória Larina, sua futura esposa, herdeira de uma fortuna, e ele mesmo, Maxim Belov. Seu dedo pairou sobre a tela. No reflexo do vidro viu sua imagem. Terno sob medida de Tom Ford, relógio Cartier, cabelos com fios prateados nas têmporas, que agora deixava à mostra como símbolo de maturidade. Um homem perfeito para o papel de noivo de banqueiro de fantoche. Ao fundo, as conversas da elite moscovita se misturavam em um zumbido irritante. Falavam de iates, imóveis em Dubai e os últimos escândalos políticos. Em algum lugar naquela multidão estava Vitória, sua passagem definitiva para o círculo dos poderosos. Mas em vez de seu rosto, ele via outro. Olhos amendoados, sardas no nariz, um sorriso que outrora fazia seu coração acelerar. Zarina, a única pessoa que o amara não pelo que ele conquistara, mas pelo que poderia ter sido. Pareces um peixe dourado em um aquário de cristal, comentou Denis, surgindo ao seu lado como um fantasma do passado. O amigo de infância, o único que restara dos tempos em que Machin era apenas um garoto talentoso da periferia, não um gênio das finanças com apartamentos em Londres. Essa conversa fiada da alta sociedade cansa, continuou Denis, pegando uma taça de bandeja que passava. Que tal um pouco de ar fresco na varanda? Lá pelo menos não precisamos sufocar com esse perfume francês. A varanda os recebeu com uma brisa fresca de maio. Lá embaixo, a praça do teatro fervilhava, mas a 6 andares de altura, os ruídos da cidade chegavam abafados, como uma trilha sonora discreta de um restaurante 5 estrelas. Denis apoiou os cotovelos na grade e olhou para o amigo. Diga uma coisa, Machin. Você é feliz ou apenas bem-sucedido? Porque acredite, não é a mesma coisa. Um riso amargo escapou dos lábios de Machin. Filosofando agora? Você era o pragmático da turma, eu é que sonhava em mudar o mundo. Denis fixou nele um olhar penetrante. O que aconteceu conosco, Machin? Silêncio. Buzina distante cortou a noite. Eu checava as redes dela há 6 anos, confessou Machin, desviando o olhar. Toda semana. Às vezes mais. Denis congelou, a taça a meio caminho da boca. Zarina? Sim. A palavra ficou suspensa entre eles. Ela quase não posta. Só traduções, livros, uma ou outra foto de Moscou. Nunca saiu da cidade. E daí? O que você quer com isso? Machin apertou a grade até os nós dos dedos ficarem brancos. Uma onda de algo escuro e contido subia dentro dele. Eu a convidei para o casamento. O copo de Denis escorregou de suas mãos, estilhaçando-se no chão da varanda. Os cacos se espalharam como os pedaços de uma vida que eles mesmos haviam quebrado anos antes. Você está louco? Denis o encarou, incrédulo. Por que, Machin? Ela foi seu amor de juventude, a moça que você abandonou pela carreira. Quer mais drama? Quero que ela veja. A voz de Machin endureceu. Que veja o que conquistei, o que minha escolha me deu. Que valeu a pena. Sacrifício, você diz. Denis balançou a cabeça. É assim que chama? Machin virou-se, e diante de seus olhos surgiu outra cena. As colinas dos Pardais, verão de 2013. Eles dois sentados sobre um cobertor, o pôr do sol tingindo tudo de dourado. O cheiro de flores nos cabelos dela. Jovens apaixonados, cheios de planos. Sabe o que eu quero mais do que tudo? Ela havia perguntado, encostando a cabeça em seu ombro. Uma casa com um pomar de maçãs. Crianças correndo descalças na grama, colhendo frutas direto dos galhos, enquanto a gente observa da varanda.
Crianças, ele sorrira beijando sua têmpora. Quantas? 2. Um menino e uma menina. Prometo. Teremos tudo isso e mais. Tinham tanta certeza daquele futuro, uma certeza absoluta e ingênua. O celular vibrou novamente, arrancando-o das lembranças. Uma mensagem. O remetente estava salvo apenas como Z. Obrigada pelo convite. Estarei lá. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. Pela primeira vez em anos, Machine perdia o controle. Parece que viu um fantasma, comentou Dennis. O que foi? Machine estendeu o celular em silêncio. Dennis leu e assobiou. Parabéns. Você invocou o passado, e ele respondeu. Agora veremos. Machine guardou o telefone e esvaziou a taça de uma só vez. Valerá a pena? Uma estranha mistura de medo, expectativa e esperança crescia dentro dele. Como se tivesse 22 anos outra vez, e tudo o que importava na vida estivesse prestes a começar, ou a terminar. Na pequena cozinha de seu apartamento nos limpos prados, Zarina folheava as páginas de uma tradução, mas seus olhos insistiam em voltar para o convite sobre a mesa. Papel grosso, letras douradas, o brasão do Hotel Arcanjo, tudo gritava opulência e status. Foi por isso que ele foi embora, murmurou, passando os dedos pelas letras em relevo. 6 anos. 6 anos sem uma palavra, sem uma ligação, sem sequer uma tentativa de saber como ela estava. E agora, do nada, um convite para o casamento, como um tijolo caindo do céu. O apartamento era simples, mas aconchegante. Na geladeira, dezenas de desenhos infantis presos por ímãs. Em cada um, 3 figuras: mãe, menino, menina. Uma família pequena, porém real. Sem ilusões, sem máscaras. Sobre a mesa, um contrato para tradução, trabalho que lhe garantiria uma viagem de verão a Kazan para visitar a avó e ainda sobraria para um novo notebook. Sua rotina nos últimos anos, traduções, bicos, economia constante. O que ele quer agora? Por que revirar o passado? Pensava, mas algo dentro dela estremeceu. O orgulho lutava contra o desejo de mostrar-lhe as crianças. Suas crianças. Filhos dos quais ele nem sequer desconfiava. Mamãe, o que é isso? Uma vozinha a fez estremecer. Na porta, 2 pares de olhos curiosos a observavam. Na porta, Dinah permanecia imóvel, uma miniatura perfeita de Zarina. Os mesmos olhos castanhos em formato de amêndoa, os mesmos cachos castanhos rebeldes caindo sobre os ombros. Artem, mais tímido, espiava por trás da irmã, e em seus olhos cinzentos, aqueles olhos cinzentos tão familiares, brilhava uma curiosidade que cortou o peito de Zarina como uma lâmina. Com um gesto rápido, quase automático, ela guardou o convite entre as pastas de tradução sobre a mesa. Tem bolo? Artem perguntou, pragmático, enquanto se espremia ao lado da irmã. Aos 5 anos e meio já demonstrava uma seriedade que não combinava com a idade. O queixo erguido, a postura firme, os olhos fixos nos dela, como se avaliasse cada palavra, como alguém que ela conhecia muito bem. Não sei, filho. Talvez eu precise ir. Por causa do trabalho, mentiu, passando os dedos pelos cabelos escuros do menino. Sem querer, roçou a mecha teimosa que caía sobre sua testa, idêntica à de Machine. Foi então que Artem fez algo inesperado. Afastou-se dela, dirigiu-se até o armário da cozinha, ergueu-se na ponta dos pés, e com esforço, alcançou a prateleira mais alta. De trás de uma pilha de panos de prato, retirou algo escondido. Mamãe, é ele? Perguntou, estendendo-lhe uma fotografia desgastada nas dobraduras. O ar fugiu dos pulmões de Zarina. Era ela. Eles, juntos, jovens, sorridentes, diante do prédio principal da Universidade Estatal de Moscou. Machine a abraçava pela cintura, e em seus rostos não havia sombra do que viria, apenas o brilho cego daqueles que acreditam que o amor é invencível. Zarina segurou a foto com mãos trêmulas. De onde? Como você encontrou isso? Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Você olhava para ela quando achava que a gente estava dormindo, Artem respondeu, simples. Acordei uma noite e vi. Dinah aproximou-se, os dedos pequenos tocando o papel amarelecido. Esse é o meu pai? Perguntou tão baixo que Zarina mal ouviu. Seu coração se contraiu. Alex diz que todo mundo tem pai, mesmo que esteja longe, ecoou na memória a voz da filha. O que responder? Que a verdade era um labirinto de escolhas erradas e silêncios covardes. Que ela havia guardado aquela foto como um talismã. E como uma culpa. Eu conto para vocês depois, foi tudo o que conseguiu dizer. Os filhos obedeceram, dirigindo-se ao banheiro para lavar as mãos, mas Zarina viu nos olhos de Artem que ele já entenderá mais do que ela gostaria. Sempre fora assim, o menino tinha um faro aguçado para verdades inconvenientes. Nunca acreditar em histórias de cegonhas ou anjos que traziam bebês. Como poderia?
Seus próprios olhos cinzentos, seu queixo obstinado, até a maneira como franzia a testa quando concentrava, tudo nele gritava herança. Quando ficou sozinha, uma cena a invadiu sem aviso. Aeroporto Sheremetyevo. Terminal Internacional. Outubro de 2013. São só 1 ou 2 anos, Zarina. Machin segurava suas mãos com força, os dedos quentes contra a pele dela. Um estágio ou experiência contatos. Depois volto e vamos viver diferente. Teremos tudo. Ela sentia, mas no fundo da bolsa, escondido no bolso interno, um teste de farmácia exibia 2 linhas azuis. 6 semanas. Soubera no dia anterior e ainda não encontrara coragem para contar. Vou voltar sempre que puder, ele continuou, mas Zarina já via, seus olhos estavam em Londres. Ardiam com a ambição de quem enxerga um futuro brilhante além daqueles portões de embarque. Se eu disser, ele ficará. E um dia me odiará por isso. Passageiro Machin Belov, voo Moscou-Londres. Pedimos que proceda ao embarque. A voz metálica ecoou pelo salão. Tenho que ir. Ele a beijou rápido, como se pressentisse que qualquer demora o faria desistir. Você queria dizer algo? Zarina abriu a boca. As palavras se recusaram a sair. Diante dela estava o futuro dele reluzente e intocado. Uma frase sua poderia desmoroná-lo. Não. Vá, sussurrou finalmente. Último beijo. Ela memorizou tudo. O cheiro de seu perfume misturado ao couro da mala, a textura da pele sob seus dedos, o pulso acelerado em sua garganta. Como se soubesse que nunca mais o sentiria assim. Ele se foi sem olhar para trás. E ela ficou ali, as mãos pressionadas contra o ventre onde uma nova vida crescia. Sozinha. Como sempre estivera desde então. O toque do telefone a arrancou do passado. Número desconhecido, mas a voz do outro lado da linha foi instantaneamente reconhecível. Olá, Zarina. Sou Helena Belova, mãe de Machin. Um silêncio pesado. Boa tarde, Helena Sergeyevna, respondeu, endireitando as costas como se a mulher pudesse vê-la através da chamada. Machin te convidou para o casamento, disse Helena, sem rodeios. Você virá? Zarina mexeu nos papéis sobre a mesa, os dedos nervosos. Por que revirar o passado? Murmurou. E as crianças? A voz de Helena baixou, quase um lamento. Elas merecem conhecer o pai. O ar faltou. De onde? Uma mãe sempre sabe, continuou Helena, amarga. Vi vocês no parque ano passado. O menino é a cópia exata de Machin quando pequeno. E a menina, uma pausa. Crianças lindas. Ele não sabe deles, não é? Não, uma sílaba que carregava anos de solidão, de noites em claro, de uma coragem silenciosa que só as mães conhecem. Depois da ligação, Zarina sentiu-se esvaziada. Mas havia mais uma chamada a fazer. Descou o número de Kazan. ABI Salam, disse, ao ouvir a voz rouca da avó. Salam, KYZYM, respondeu Gunara. Taum Barslan? NEBLD? O que aconteceu? Sua voz está preocupada. Zarina resumiu o convite em poucas palavras. Do outro lado, um longo silêncio. Corquada Muboy Yandayayai, finalmente a velha mulher falou. Quem vive com medo passa a vida sob a chuva. Não tenho medo, ABI mentiu. Só não quero dor. Kuzenia Shogenantuel, Gunara foi sábia. Abra os olhos, não o coração. Olhe para o homem que ele é hoje, não para o que foi ontem. As pessoas mudam, KYZYM. Às vezes para melhor. Se não mudaram, pelo menos você saberá a verdade. Uma pausa. Os filhos merecem. E você também. Naquela noite, Zarina ficou à porta do quarto das crianças, observando seus rostos adormecidos. Artem abraçava o urso de pelúcia que ganhará no último aniversário. Diná dormia de bruços, o cobertor amontoado aos pés, os braços abertos como uma estrela. Lembrou-se da maternidade número 4. Um dia quente de junho de 2014. A parteira de mãos calejadas e olhar bondoso. As contrações que enfrentou sem anestesia, os dentes cerrados contra a dor. Artem nasceu às 23h47. Diná, às 23h58. No mesmo dia, como ela e Machin um dia sonharam. Estivera sozinha então. E permanecerá sozinha desde então. Tirou o celular e digitou uma mensagem para uma pequena boutique onde às vezes comprava roupas. Preciso de um vestido até 15.000 rublos. Alguma coisa elegante, para um casamento. Enviou. Depois, retirou do bolso a fotografia amarelada. Machin a olhava da imagem, jovem, cheio de esperança. Vou por eles, murmurou. Que soubessem a verdade. Que conhecessem o pai. Passou o dedo sobre o rosto dele na foto. Vamos ver no que você se transformou. O Solaris amarelo com a logo do Karcharin parou diante dos portões da propriedade Arkangelskoye.
Zarina observou a fila de Rolls-Royce, Bentley e Maybach alinhados ao longo da alameda de acesso. Respirou fundo, tentando acalmar o tremor nas mãos. Mamãe, chegamos. Dinah mexeu-se no banco traseiro, apertando contra o peito sua boneca favorita. Sim, querida. Zarina ajustou o vestido simples de linho cor marfim, o melhor que conseguirá encontrar pelo preço. Só, se comportem, está bem? Tá bom. Artem já estava colado à janela, os olhos arregalados diante dos jardins e colunatas que se estendiam à frente. Parece um castelo, sussurrou maravilhado. Aqui devem morar princesas. Zarina sorriu sem alegria, capturando seu reflexo no espelho retrovisor. Cabelos cuidadosamente presos, maquiagem discreta. Estava apresentável. Mas ao lado dos convidados daqueles salões, seria como um seixo opaco entre diamantes. Nós não pertencemos a este mundo há muito tempo, murmurou, mais para si mesma do que para o filho. Ao sair do carro, segurou com firmeza as mãos das crianças. Uma mulher em smoking e vestido longo, com o chapéu adornado de penas, passou por eles lançando um olhar de cima a baixo, dos sapatos modestos de Zarina aos terninhos simples dos gêmeos. No ar, as notas de um quarteto de cordas tocavam algo de Tchaikovsky. Cadeiras brancas, enfeitadas com flores e laços, alinhavam-se em fileiras perfeitas sobre o gramado principal. E lá no centro de tudo, como um palco montado para um conto de fadas que ela nunca viverá, erguia-se o altar decorado com rosas brancas. Machin estaria ali, em algum lugar entre aquelas pessoas brilhantes. E desta vez ela não fugiria. Do outro lado do gramado, jovens com penteados impecáveis faziam selfies, exibindo a hashtag oficial do casamento. Parecem bonecas, sussurrou Dinah, observando as convidadas com um misto de fascínio e desconfiança. Esperta, você, concordou Zarina com um sorriso cansado, enquanto seus dedos se entrelaçavam aos dos filhos. Lembre-se, nem tudo que reluz é ouro. Foi então que Artem, com a franqueza cruel das crianças, virou-se para ela e perguntou: e o papai está aqui? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Zarina congelou. Eles haviam falado sobre aquilo a semana toda. Ela explicará que Machin era o pai deles, mas não tivera tempo ou coragem para contar mais. O que dizer sobre um homem que ela própria não via há 6 anos? Um homem cujo rosto, até pouco tempo atrás, só existia em fotografias amareladas e memórias que doíam como feridas mal cicatrizadas. Não pode ser, murmurou, mais para si mesma do que para os filhos. Mas quando se virou, seus olhos encontraram os de Dennis. O mesmo olhar malandro, as mesmas rugas bondosas nos cantos dos olhos, só que agora envolto em um terno que custava mais do que seu aluguel anual e um relógio cujo valor ela nem ousaria calcular. Dennis! O nome saiu como um suspiro de alívio. Ver um rosto conhecido naquela multidão de estranhos era como encontrar uma tábua de salvação em meio a um naufrágio. Ele, porém, não sorriu. Seu olhar desceu lentamente até as crianças, e Zarina viu o momento exato em que o reconhecimento o atingiu. Dennis empalideceu. Seus olhos se arregalaram ao fixar em Artem, o mesmo redemoinho rebelde no topo da cabeça, os mesmos olhos cinzentos, a mesma linha obstinada do queixo. Uma cópia em miniatura de Machin. Eles são. A pergunta morreu em sua garganta, sufocada pelo choque. Ele olhou para Zarina, incapaz de terminar a frase, como se as palavras pesassem demais. Sim, respondeu ela, simples e direta, erguendo o queixo com uma dignidade que havia anos cultivava como armadura. São dele? Ele sabe. A voz de Dennis saiu áspera, como lixa. Daqui a 5 minutos saberá. Artem, curioso, observava o homem com a seriedade solene de uma criança que tenta decifrar um enigma. Você é amigo do noivo? Perguntou, cruzando os braços de maneira cômica, como se já pressentisse que aquele encontro mudaria tudo. Dennis passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar a expressão de espanto estampada nele. Então, com um esforço visível, recompôs-se. Vamos, eu os levo até ele. Caminharam pelo jardim, entre murmúrios abafados e olhares que o seguiam como faróis. Zarina sentia o peso daqueles olhos, uns curiosos, outros desdenhosos, alguns até hostis. Mas nada disso importava. Agora, só existiam os filhos e o homem que estava prestes a conhecê-los. Espere aqui junto à fonte, indicou Dennis, apontando para a bacia de mármore onde delfins esculpidos pareciam dançar na água. Vou avisá-lo. Dentro de um pequeno cômodo anexo à mansão, Machin ajustava o nó da gravata diante do espelho, os movimentos mecânicos, o olhar vazio. Seu corpo estava ali, impecável no smoking de corte perfeito, mas sua mente vagava por um passado que ele julgava ter enterrado para sempre. As pulseiras Cartier brilhavam nos punhos da camisa alva. Tudo perfeito, tudo correto, tudo morto. A porta se abriu com violência.
Denise rompeu no quarto pálido, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Ela está aqui, arfou. E não está sozinha. O quê? Machine virou-se lentamente, como se cada movimento custasse um esforço sobre-humano. Zarina. Convidei ela. Com as crianças. Denise engoliu em seco. Seus filhos. O mundo parou. Por um segundo, tudo ficou suspenso, o ar, o tempo, até o batimento do próprio coração. Então, como vidro sob o martelo, a realidade se estilhaçou. Machine arremessou-se em direção à porta, movido por um instinto primitivo que não deixava espaço para dúvidas ou medos. Precisava ver, precisava saber. Saiu ao sol escaldante da tarde e, desorientado, varreu o jardim com o olhar até encontrá-la. Lá estava Zarina junto à fonte, banhada pela luz dourada que transformava seus cabelos escuros em cobre vivo. A mesma postura altiva, o mesmo queixo levemente erguido, como se, mesmo depois de todos aqueles anos, ainda desafiasse o mundo a derrubá-la. Então ele viu eles. Artem foi o primeiro a se virar, e quando seus olhos cinzentos encontraram os de Machine, foi como olhar para um espelho distorcido pelo tempo. O mesmo redemoinho teimoso no topo da cabeça, a mesma inclinação de cabeça quando algo o intrigava. A menina Dinah espreitava por trás da mãe, mas mesmo assim era possível ver o formato dos olhos de Zarina, as maçãs do rosto, os lábios. Uma mistura tão óbvia que a matemática se tornava desnecessária. 6 anos atrás. A conta não fechava. O corpo ardeu em uma onda de calor, os joelhos tremularam, e uma náusea subiu pela garganta, amarga como veneno. Choque e reconhecimento, dor, vergonha, culpa e um tsunami de emoções que o afogava, roubando-lhe o ar, a razão, a capacidade de existir. Ele avançou na direção deles, as pernas movendo-se sem que sentisse o chão. O tempo esticava e comprimia ao mesmo tempo. Cada passo era uma eternidade, cada segundo um século. Artem o viu primeiro. Deu um passo à frente, colocando-se entre a mãe, a irmã e aquele estranho, um gesto instintivo de proteção que Machine reconheceu como seu próprio reflexo. Eu sou Artem, disse o menino, estendendo a mão com a seriedade de um adulto. O senhor é o noivo? Machine ajoelhou-se. Agora estava olho no olho com o filho. Filho! A palavra detonou algo dentro dele, uma explosão silenciosa que queimou até as últimas defesas. Segurou a pequena mão que tremia entre as suas e tentou falar, mas a voz falhou. Sim, conseguiu finalmente, a palavra saindo como um gemido. Sim. Dinah espiou por trás de Zarina, hesitante. Eu sou Dinah, murmurou, sem ousar se aproximar. Zarina colocou as mãos nos ombros dos filhos, um gesto de escudo e de posse ao mesmo tempo. Eles são seus, disse a ele, baixa sem desviar o olhar. Nasceram em 15 de junho de 2014. Artem às 23h47, Dinah às 23h13. Por quê? Foi tudo que Machine conseguiu perguntar, a garganta fechada. Por que não me disse? Seus olhares se travaram como outrora, quando bastava um silêncio para que entendessem tudo, as promessas, as traições, os adeuses que nunca foram ditos. Você já tinha ido embora, respondeu ela, amarga. Muito antes de pegar aquele avião. Ele se virou para Zarina e as crianças, a voz rouca de emoção. Se me permitirem, gostaria de conhecê-los, se ainda não for tarde demais. Dinah, com um sorriso tímido, segurou sua mão sem hesitar. Artem permaneceu sério, os braços cruzados, mas assentiu com um movimento curto de cabeça. Zarina observava aquele homem que um dia amara mais que a própria vida, o mesmo com quem sonhara envelhecer, o mesmo que partirá sem olhar para trás. Agora ele estava de joelhos diante de seus filhos, indiferente ao casamento que o aguardava, ao dinheiro que poderia perder, à reputação que mancharia. Naquele instante, ela viu o que sempre quis ver, o pai de suas crianças. A chave girou na fechadura com um rangido familiar. Zarina empurrou a porta, deixando as crianças entrarem primeiro. Machine parou no limiar, como se cruzá-lo significasse transpor uma fronteira invisível entre dois mundos. Ela acenou com a cabeça, disfarçando o constrangimento. O espaço era apertado, 42 metros quadrados divididos entre cozinha-sala, quarto das crianças e um cubículo que servia de dormitório para ela. Toda a casa caberia na sala de estar de seus apartamentos em Londres. Machine entrou, olhando ao redor. Seu terno Brioni, impecável, e o relógio no pulso, cujo valor equivalia a um carro usado, pareciam ridículos ali, como um peixe das profundezas jogado na praia. O ar cheirava a canela, chá recém-feito e páginas de livros infantis. Cheirava a vida crua e sem artifícios. Na geladeira, dezenas de desenhos infantis tremulavam presos por ímãs. No sofá desgastado, pilhas de livros e cadernos. Do lado de fora, como uma bênção,
Os galhos de uma macieira antiga se estendiam quase tocando a janela. É aconchegante, disse Machim, ciente de quão desajeitado soava o elogio. Dinah já mostrava suas bonecas espalhadas no tapete, falando sem parar. Artem mantinha distância, observando o pai com a desconfiança de um filhote de animal selvagem. Você fez tudo isso sozinha? Perguntou Machim em voz baixa, quando Zarina passou por ele para servir o chá. Ela se virou, e algo afiado como uma lâmina brilhou em seus olhos. Tinha outra opção? Respondeu seca, antes de continuar a mexer nas xícaras. Machim baixou a cabeça. Não havia resposta que bastasse. Depois do jantar, uma simples mas saborosa gratinada de legumes com queijo, Zarina mandou as crianças se arrumarem para dormir. Elas voltaram de pijama, cabelos úmidos, rostos lavados. Artem aproximou-se de Machim, estudando-o com uma seriedade dolorosa. Você é mesmo nosso pai? Perguntou, agarrando-se ao braço da poltrona onde o homem estava sentado. O silêncio ficou denso, quase palpável. Machim sentiu um nó na garganta. Assentiu sem confiar na própria voz. Sim, conseguiu dizer por fim. Sou seu pai. E lamento profundamente não ter estado aqui todo esse tempo. Dinah, que observava de longe, aproximou-se, torcendo a barra da camisola. Você vai morar com a gente? Perguntou com a franqueza das crianças. Zarina, que recolhia os pratos, congelou no meio do movimento. Isso é complicado, querida, disse rápido. Seu pai e eu precisamos conversar sobre muitas coisas. Machim agradeceu com o olhar por ela tê-lo chamado de pai. Era mais do que merecia. Por que você não veio antes? Insistiu Artem. Machim abriu a boca e fechou. Como explicar a um menino de 5 anos que seu pai fugira da pobreza, do medo de repetir os erros de seu próprio pai? Como justificar o injustificável? Eu não sabia que vocês existiam, admitiu por fim. E esse é o meu maior erro. Zarina foi até a estante e retirou um livro gasto. Hora de dormir, disse com suavidade. Quer ler para eles? Ofereceu, estendendo O Pequeno Príncipe. É a história favorita deles. E também era nossa na universidade. Machim aceitou o livro com mãos trêmulas. Claro. As crianças acomodaram-se no sofá, uma de cada lado. Uma sensação estranha o invadiu, como se aquilo sempre tivesse sido assim, como se tivessem esperado por aquele momento a vida inteira. Os adultos nunca entendem nada sozinhos, e para as crianças é muito cansativo ficar explicando tudo sem parar. Começou a ler, e a voz falhou. Ele sentiu o calor dos corpos pequenos encostados aos seus enquanto lia sobre um príncipe que abandonara sua rosa, sobre viagens entre estrelas, sobre a dor de perder quem se ama. Ao final do capítulo, Dinah já dormia, encolhida como um gatinho. Artem lutava contra o sono, as pálpebras pesadas. Continua amanhã? Murmurou sonolento. Machim olhou para Zarina, buscando permissão. Ela ajudou a deitar as crianças, arrumou os cobertores, beijou suas testas. Quando voltaram para a cozinha, o silêncio entre eles era espesso, doce como mel. Por que não me disse? Perguntou ele finalmente, sentados um de frente para o outro com xícaras de chá já frio. Zarina olhava para além dele, para a janela onde os galhos da macieira desenhavam sombras no céu noturno. Vi você se afastando, respondeu baixinho. Seus olhos só falavam de outra vida, de sucesso, de tudo o que eu não podia te dar. Não queria ser o peso que destruísse seus sonhos. Você teria me dado um propósito real. Bateu com o punho na mesa, fazendo as xícaras tremerem. Teriam sido obrigação, balançou a cabeça. Cedo ou tarde, você nos odiaria. A si mesmo. A mim. A eles. Calaram-se. A dor das escolhas passadas pulsava no ar. Ambos tivemos razão, disse Zarina por fim. E ambos erramos. Algum lugar, atrás da parede, um relógio barato marcava as horas, minutos de uma vida comum, daquela que Machim um dia julgara indignas dele. Cheguei a quase te procurar, confessou Zarina de repente. Artem tinha 1 ano. Ficou muito doente. Pneumonia grave. Precisávamos de dinheiro para remédios, especialistas. Ela não olhava para ele, perdida nas memórias. Liguei para seu escritório em Londres. Uma secretária atendeu com voz gelada. Disse meu nome, pedi para falar com você. Ela respondeu, o Sr. Belov não tem filhos. Está noivo da senhorita Catherine Holt. Em que posso ajudar? Zarina riu sem alegria. Desliguei. Vendi os brincos de ouro que você me deu de aniversário. Tive que penhorar até o notebook. Mal deu. Lembro da enfermeira tatara de cabelos grisalhos que nos ajudou no hospital. Segurava Dinah enquanto eu ficava com Artem. Deu-me um amuleto estranho, de couro e miçangas. Irlar Kilankita Mazina disse, colocando-o em minha mão. O que significa? Perguntei. Os homens vêm e vão, traduziu ela. Mas você, mãe, permanece.
Naquele dia decidiu, nunca pediria. Nunca colocaria meus filhos numa posição em que tivessem que competir com a nova vida do pai. Um toque na campainha os fez estremecer. Zarina foi atender, e Machin ouviu uma voz feminina, conhecida. Familiar. Sua mãe, Helena Sergeyevna, entrou com sacolas de presentes e parou ao vê-lo. Machin, você está aqui? Olá, mãe. Ele se levantou, sentindo-se novamente um menino sob seu olhar. Helena abraçou Zarina com força. Perdoe meu filho, sussurrou. Ele não entendia muitas coisas. Não queria que soubesse, respondeu Zarina, igualmente baixo. O orgulho não me deixou pedir. Orgulho é um travesseiro ruim, minha filha, balançou a cabeça Helena. Duro, inconfortável. Mas a coragem, essa sim é uma grande força. E você a teve hoje. Tirou da bolsa uma foto amarelada e entregou a Zarina. Este é o pai de Machin. Morreu aos 40 de infarto no trabalho. Nos deixou só com dívidas. Olhou para o filho. Ele tinha medo de repetir esse destino mais do que tudo. Zarina olhou para a fotografia e por um instante viu Machin daqui a 15 anos. Os mesmos olhos, a mesma rugosidade entre as sobrancelhas. Agora entendo, sussurrou, devolvendo o retrato. Helena partiu 1 hora depois, deixando presentes e a promessa de voltar no dia seguinte. Aos filhos, apresentou-se como sua avó, que sentia muitas saudades de vocês. Machin ajudou a guardar a louça, suas mãos, acostumadas a tablets e teclados, movendo-se com torpeza diante dos pratos e talheres. Já era noite quando Zarina se apoiou no batente da porta do quarto das crianças, observando-o ajustar com cuidado o cobertor de Diná, afastar uma mecha de cabelo da testa de Artyom. Viu-o piscar rápido, como se contivesse uma lágrima. Será que o que se quebra pode ser consertado? Pensou, olhando para o homem que um dia amara mais que a própria vida, e para os filhos, frutos daquele amor. Machin virou-se, seus olhos encontraram os dela, e Zarina não viu uma pergunta ali. Apenas um convite. Ela assentiu devagar. Fique hoje. Este é o seu lar? Não, pequenina. Machin sorriu para Diná, que espremia o nariz contra o vidro do carro, observando o prédio de tijolos na rua Preobrazenskaya. Aluguei este apartamento ontem. Minha casa de verdade fica longe. Em Londres. Sério? Artyom franziu a testa, desabotoando o cinto de segurança. Sim, em Londres. Machin fez uma pausa, mas seus olhos permaneceram no retrovisor, onde os filhos o observavam. Mas lar não são paredes, são as pessoas que amamos. Zarina saiu do carro em silêncio, ajudando as crianças com suas mochilas pequenas. 1 semana havia se passado desde o casamento que não aconteceu, e cada dia era como caminhar por um campo minado. Ela concordara em levar os filhos até Machin, mas mantinha-se à distância, como um animal ferido que já aprendeu a desconfiar de mãos estendidas. O apartamento era amplo e iluminado. O quarto das crianças já estava mobiliado, 2 camas com edredons coloridos, prateleiras de livros, brinquedos. Zarina notou que tudo era novo, mas sem ostentação. Machin havia levado em conta seu desdém por luxos vazios. Quem é esse? Artyom exclamou de repente, e no mesmo instante um Golden Retriever dourado irrompeu da cozinha, abanando o rabo com entusiasmo. Byron, Machin afagou a cabeça do cachorro. Trouxe-o ontem de Londres. Espero que façam amizade. As crianças cercaram o animal com gritos de alegria, enquanto ele se deitava de costas, oferecendo a barriga para carinhos. Machin cruzou o olhar com Zarina e viu nele a mesma desconfiança. Não compre a afeição deles. Ela falou baixo, para que os pequenos não ouvissem. Eles não são brinquedos, Machin. Ele assentiu, aceitando a repreensão. Eu sei, respondeu, igualmente baixo. Mas também quero fazer parte da vida deles. E meu cachorro precisa de uma família tanto quanto eu. Algo em suas palavras a tocou, mas Zarina apenas anuiu brevemente e desviou os olhos. Os dias passaram como um sopro. Machin ensinou Artyom a andar de bicicleta no parque, correndo ao lado, segurando a sela, incentivando cada tentativa, vibrando com cada pequeno sucesso. Diná montava em seus ombros como em um trono, alimentando os patos no lago do Parque Ismailovsky, rindo alto quando as aves brigavam pelo pão. Zarina observava de longe, sentada em um banco. Via Machin se transformar ao lado dos filhos. A máscara do financista implacável desaparecia, revelando o homem que ela um dia amara. Você o perdoará? Denis apareceu como se surgisse do nada, sentando-se ao seu lado. Seus olhos mostravam interesse genuíno. Não sei, respondeu Zarina, sem tirar os olhos da cena à beira do lago. Ele está aqui há 3 semanas, mas onde esteve nos últimos 6 anos? Não soube, não procurou, cortou, amarga. E se eu não tivesse aparecido naquele casamento? Denis ficou em silêncio. Não havia resposta para aquela pergunta.
Ele mudou, disse finalmente. Desde que você voltou, é como se tivesse acordado. Pela primeira vez em anos, vejo nele uma pessoa, não uma função. Zarina ia responder, mas Dinah a avistou e acenou, gritando. Mamãe, vem aqui. Estamos alimentando os patos. E algo dentro dela estremeceu. À noite, quando as crianças já dormiam em seu novo quarto, abraçadas a Byron, que de algum modo, conseguirá se enfiar entre elas na cama, Machine saiu à varanda para atender uma ligação. Zarina não pretendia escutar, mas a janela estava aberta, e sua voz chegava clara. Não voltarei, Igor Vassilievich, disse ele firme e sereno. E não desistirei dessa situação como você colocou. Tenho filhos agora. Uma pausa. Zarina congelou a xícara de chá suspensa no ar. $1 bilhão, Machine riu sem alegria. O contrato com os Emirados? Sim, entendo a escala. 3 anos em Dubai? Não. Outra pausa. Ameace quanto quiser. Sim, sei que pode destruir meu fundo. Que seja. Tudo pode ser reconstruído, mas o tempo com meus filhos não volta. Desligou o telefone e ao se virar, viu Zarina na porta da varanda. Seus olhares se encontraram. Você ouviu? Perguntou ele baixo. Sim. Ela deu um passo à frente. Acabou de recusar $1 bilhão. É só dinheiro, Machine deu de ombros. E se daqui a 1 ano você se arrepender? Sua voz carregava amargura. Se passar a nos odiar por ter tirado sua carreira brilhante. Minha chance já está aqui. Ele pegou suas mãos, e ela não resistiu. Com vocês, já perdi 6 anos por medo da pobreza e no fim empobreci a alma. Zarina libertou as mãos com suavidade. É um sacrifício grande demais, Machine balançou a cabeça. Tenho medo de que, mais cedo ou mais tarde, você comece a calcular prejuízos. Ela se afastou, deixando sozinho na varanda. Alguns dias depois, Helena Sergeyevna os visitou. Trouxe um álbum de fotos antigo e o abriu sobre a mesa, quando as crianças já dormiam. Olhe, apontou para uma imagem desgastada de um homem de olhos cansados. Este é o pai de Machine. Morreu aos 40 de infarto no trabalho. Deixou-nos só com dívidas e uma hipoteca. Zarina examinou os traços, tão semelhantes aos de Machine. Meu filho passou a vida inteira com medo de repetir o destino do pai, continuou Helena baixinho. Medo de morrer pobre e esquecido. Essa dor o impulsionava, fazia romper laços, rejeitar o amor. Entendo. Zarina tocou a foto. O medo é um carrasco cruel. Agora ele finalmente compreendeu. Helena fechou o álbum. Que a pobreza não está na carteira, mas na alma. Dê uma chance a ele, Zarina. Ele merece a oportunidade de consertar seus erros. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Lembranças, medos e esperanças colidiam em sua alma como ondas em uma tempestade. Pensava em como era fácil antes, quando ela e Machine pareciam 2 metades de um todo. Pensava nos 6 anos de solidão, nas crianças que já começavam a se apear ao pai. De manhã, tomou uma decisão. Entrou no site da companhia ferroviária e comprou passagens para Kazan, para ela e os filhos, na primeira data disponível. Ao fechar o notebook, viu Artyom parado na porta de seu quarto, observando-a em silêncio. Bom dia, meu amor, sorriu, tentando disfarçar o constrangimento. Vamos embora? O menino perguntou direto. Sim, para vovó Gunara. Zarina levantou-se e aproximou-se dele. Você não estava com saudades? E o papai vai também? Seus olhos, cheios de uma ansiedade que nenhuma criança de 5 anos deveria carregar, fitavam os dela. Não, ele tem coisas para resolver, respondeu, ajustando a gola da pijama do filho. Ele vai nos esquecer? Artyom sussurrou. Como da outra vez? Zarina não encontrou palavras. Abraçou-o com força, lutando contra o nó na garganta. Na mesma noite a avó ligou, como se pressentisse, através de centenas de quilômetros, que a neta planejava fugir. KYZYM. A voz de Gunara soou. KYZYM, a voz de Gunara soou suave, mas firme. Você está fugindo da felicidade. ABI, eu só tenho medo da dor, rebateu Zarina, os dedos apertando a borda da mesa. Dê uma chance a ele, minha filha. E a você também. A vida raramente nos oferece uma segunda oportunidade. Zarina olhava pela janela para Moscou noturna, as luzes se acendendo por toda parte como promessas tímidas. E se ele for embora de novo? Pensou. Pelo menos então você saberá que fez tudo o que podia, respondeu a avó com a sabedoria de quem já viu muitas primaveras passarem. E suas crianças também saberão disso. Depois da ligação, Zarina ficou muito tempo imóvel, os olhos fixos na tela do telefone. Ali brilhando na tela estavam os bilhetes. Amanhã, estação de Kazan, um trem de volta ao passado, onde tudo era simples e previsível. Enquanto isso, no escritório de Maxim, o telefone tocou.
Ela está indo embora, disse Dennis, sem preâmbulos. Amanhã para Kazan? Talvez para sempre. Maxim congelou, os dedos apertando o aparelho até doer. O coração pulou uma batida, depois disparou como se quisesse sair do peito. Tem certeza? Perguntou, a voz rouca. Absoluta. Bilhetes para amanhã. Trem da manhã. Maxim olhou para o relógio, 21 horas. Restavam menos de 12 horas para não perder a família. O amanhecer foi cinzento, como se o céu hesitasse em clarear. Uma luz pálida filtrava-se pelas nuvens quando Zarina fechou a última mala. Seus movimentos eram precisos, mecânicos, como os de um soldado se preparando para uma missão. Aprenderá a fazer as malas assim ao longo dos anos, rápido, sem espaço para dúvidas. Dina sentava-se na beirada do sofá, sonolenta, os cabelos soltos sobre os ombros. Nos braços, apertava um ursinho de pelúcia presente de Maxim. Os dedinhos beliscavam a orelha de veludo da boneca. Mamãe chamou baixinho, e o Byron. Vamos levá-lo conosco? Zarina paralisou por um instante. Não, Malika. Byron fica com o papai. E o papai sabe que estamos indo embora? Artyom estava parado na porta, a mochila nas costas, sério demais para seus 5 anos. Ela virou o rosto, fingindo verificar o conteúdo da bolsa. Não contei a ele, admitiu Dinah, olhando a mãe com olhos arregalados. Mas você mesma disse que mentir é feio. Zarina ajoelhou-se diante da filha, afastando uma mecha rebelde de seu rosto. Às vezes os adultos erram, achando que estão fazendo o melhor, sussurrou. Isso não significa que eu esteja certa. Artyom aproximou-se e pousou a mão no ombro dela. Um gesto infantil de apoio que a atravessou como uma lâmina. Vamos ligar para o papai, sugeriu. Ela balançou a cabeça. Já é tarde. O táxi está esperando. A estação de Kazan fervilhava como uma colmeia. O fluxo de pessoas se espalhava pelos salões, se misturava, se dispersava. Anúncios de chegadas e partidas criavam uma sinfonia caótica de vozes metálicas. Artyom caminhava ao lado de Zarina, os olhos fixos à frente, a mochila com estampa de dinossauro balançando no ritmo de seus passos. Dina segurava a mão da mãe, apertando o ursinho contra o peito. Atenção, passageiros. O expresso Moscou-Kazan partirá em 10 minutos da plataforma 1. Pedimos que ocupem seus lugares. Zarina ajudou as crianças a subir no vagão, entregou as malas à atendente. Seus assentos ficavam junto à janela, 2 embaixo, 1 em cima. Artyom colou o rosto ao vidro, observando o movimento no cais. Dinah acomodou-se ao lado, os olhos perdidos na agitação dos que se despediam. Em Kazan vai ser divertido, forçou um sorriso Zarina, arrumando as coisas no bagageiro. A Abe e Gunara vai fazer exoshoma para vocês. Vamos ao Sabantui. Falava e falava, tentando preencher o vazio estranho que se instalara no compartimento. Maxim saltou do táxi, arrastando uma bolsa de viagem. Byron, o Golden Retriever, corria ao seu lado, a coleira tilintando. Um segurança gritou da entrada. Cães não são permitidos. Preciso parar esse trem, respondeu Maxim, sem diminuir o passo. Atravessou o saguão aos tropeços, empurrando pessoas pelo caminho. Havia algo em seu rosto, um desespero, uma determinação, uma esperança louca, que fazia a multidão se abrir como o mar diante de Moisés. Homem e cachorro dispararam em direção às catracas. Pare! Gritou outro guarda, mas Maxim já pulava a barreira puxando Byron consigo. O painel eletrônico anunciava, Moscou-Kazan, plataforma 1. Partida em 5 minutos. Ele desceu as escadas de 2 em 2, o coração na garganta, o sangue pulsando nos ouvidos. Só não deixe ser tarde. Só não me faça perdê-los outra vez. Mamãe, papai, gritou Artyom de repente pulando no assento. Mamãe é o papai. Zarina virou-se bruscamente para a janela. Lá estava Maxim, correndo pelo cais empurrando pessoas, Byron ao seu lado derrubando uma mala. Ela congelou, incapaz de desviar o olhar. Ele parou bem em frente ao vagão, ofegante, o suor escorrendo pelo rosto. O terno caro, desabotoado e amassado. Nunca o vira assim, o impecável Maxim Belov, desfeito, descontrolado. Gritava algo, mas as palavras se perdiam atrás do vidro fechado e do barulho da estação. Abra a janela, puxou a Dinah pela manga. Mamãe abre. Zarina não se mexeu. Anos de mágoa, medo e solidão a petrificaram, transformando-a em pedra. Olha, murmurou Artyom, encostando a testa no vidro. Ele está chorando. Não quer que a gente vá embora. Era verdade. Lágrimas escorriam pelo rosto de Maxim. Ele pressionou as palmas contra a janela, como se tentasse alcançá-los através da barreira. Uma memória a invadiu como uma onda, o terraço do alojamento universitário, o céu estrelado sobre Moscou. Eles tão jovens, tão incautos.
Promete esperar por mim, dizia ele, apertando suas mãos. Os olhos brilhavam com o reflexo das estrelas. Prometo, ela sorria. Mas você também promete voltar. Sempre voltar para mim. Juro, beijava seus dedos. Mesmo que tenha que atravessar o mundo inteiro. Riram na época porque parecia impossível que um dia fossem separados, que a promessa fosse posta à prova. E agora, 6 anos depois, ele cumpria sua palavra. Corria através de seu próprio mundo para voltar. 1 minuto para a partida, ecoou a voz da atendente. Pedimos que os acompanhantes deixem o vagão. O trem estremeceu. Começou a se mover devagar. Zarina viu o desespero no rosto de Maxim. Ele correu ao longo do vagão, os olhos grudados na janela onde as crianças se espremiam. Byron latia, correndo ao lado até ficar para trás. Um segurança gritava algo, mas Maxim não parou. No último segundo, quando o trem já ganhava velocidade, fez algo insano. Pulou, agarrou-se à grade do último vagão, puxou-se para cima, jogando uma perna no estribo. Papai! Berrou Artyom, apontando. Byron ficou no cais, uivando e correndo ao lado dos trilhos. O segurança sacudia os braços, impotente. Zarina não conseguia acreditar. O coração batia descompassado, entre a esperança e o terror. Olhava para o corredor do vagão, esperando e temendo ao mesmo tempo. Minutos depois, a porta do compartimento escorregou com estrondo. Lá estava Maxim, desgrenhado, ofegante, os olhos selvagens de quem acabará de arriscar a vida. Zarina, Artyom e Dinah o encaravam, atonitos. Prometi, arfou ele, segurando-se no batente para não cair. Voltar, mesmo que fosse preciso atravessar o mundo. Ela sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Ele lembrava. Todo esse tempo lembrava da promessa feita sob as estrelas. Papai. Artyom pulou do assento. Você pulou que nem um super-herói. E o Byron? O Dennis vai buscá-lo. Maxim afundou no banco, ainda recuperando o fôlego. Mandei mensagem antes de embarcar. Na porta apareceu a atendente, uma mulher de meia-idade severa. Seu bilhete, por favor, exigiu, medindo Maxim com um olhar desconfiado. A atendente examinou o bilhete com desconfiança, franzindo os lábios. Ele não tem passagem, disse Zaira, levantando-se com calma. Por favor, emita um comprovante. Tirou da bolsa o passaporte de Maxim, que estava lá desde a manhã, como se ela soubesse que aquilo aconteceria. Maxim olhou para ela com uma pergunta nos olhos. Você deixou na cômoda ontem quando veio, explicou Zaira simples. A atendente afastou-se para providenciar o bilhete. Maxim ajoelhou-se diante de Artyom, colocando as mãos nos ombros do menino. Eu prometi que não iria embora, lembra? Falou baixo com a voz um pouco rouca. E vou cumprir. Papais de verdade não vão embora, respondeu o garoto sério, fitando nos olhos. Eles sempre voltam. Maxim puxou o filho para si, sem esconder as lágrimas que escorriam. Quando as crianças, exaustas da emoção, adormeceram ao ritmo monótono das rodas nos trilhos, Zaira e Maxim ficaram sozinhos no espaço apertado do compartimento. Não prometo nada além desta viagem, disse ela, olhando pela janela, onde a paisagem passava em flashes. Nenhum juramento, só a chance de nos conhecermos de novo. Por eles, isso já basta. Maxim assentiu, grato demais para palavras. Estendeu-lhe um papel dobrado. Zaira desdobrou. Era o contrato de rescisão com os Emirados, assinado na véspera. Escolhi vocês, disse ele, sem rodeios. Para sempre. Na madrugada, quando todos dormiam, Artyom abriu os olhos de repente e sussurrou. Agora somos uma família de verdade. Zaira acariciou sua cabeça. Talvez, meu pequeno. Talvez. O trem parou em Nizhny Novgorod e já passava da meia-noite, mas a estação pulsava com vida própria. As estrelas brilhavam baixas no horizonte, como diamantes espalhados. Maxim e Zaira desceram para tomar um ar na plataforma. Sentia falta do seu riso, confessou ele, parado ao lado dela, na beira do cais. E eu, da sua honestidade, respondeu Zaira, sem tirar os olhos do céu. Eu te amo, disse Maxim de repente. Sempre amei. Ela desviou o rosto, mas ele viu o brilho nos seus olhos antes que o apito do trem anunciasse a partida. Voltaram ao compartimento, onde as crianças dormiam em paz. O trem seguia para o leste, levando-os para uma nova vida. E, pela primeira vez em anos, Zaira permitiu-se sorrir ao ver Maxim adormecido ao lado dos filhos. Talvez desta vez seja de verdade. O sol nascia sobre Kazan, tingindo de rosa claro as muralhas antigas do Kremlin. O táxi parou diante de uma casa modesta nos arredores da cidade. Uma construção de madeira com entalhes trabalhados nas janelas e uma varanda de rendilhado, desgastada pelo tempo. Na porta, uma mulher idosa vestia um chale tradicional tártaro.
Seu rosto, sulcado por rugas, guardava traços de uma beleza passada, e os olhos amendoados, iguais aos de Zaira, observavam tudo com sabedoria. A avó, Diná, foi a primeira a saltar do carro, correndo para os braços de Gulnara. A velha abraçou a neta, mas seus olhos não se desgrudavam do homem alto e desajeitado junto ao portão. Ela fez um gesto para Zaira e perguntou em tártaro, baixinho. Sim, o Saigan, Irmikan, Bu Uemi Arakan? Filha, esse é aquele por quem você se apaixonou? Aya, respondeu Zaira sem titubear. Sulaiu. Sim, é ele. Gulnara examinou Maxim dos sapatos caros, embora amassados, aos cabelos despenteados. Algo em seu olhar deve ter lhe agradado, pois ela acenou com a cabeça e disse, com uma ternura inesperada. Kirai Zoya. Saia Serbis. Entrem em casa. Vamos tomar chá. E virando-se para Maxim, traduziu. Venham. O chá está esperando. A mesa, repleta de iguarias tradicionais, sabak, saksak, bavassa, a conversa não fluía. As crianças devoravam os doces com entusiasmo, enquanto os adultos trocavam frases cautelosas como se testassem o terreno. Até que Gulnara pousou o bordado que seguirá nas mãos e foi direto ao ponto, fitando Maxim. Por que abandonou minha neta? Zaira estremeceu com a franqueza, mas Maxim sustentou o olhar da velha. Era jovem, ambicioso, tolo, admitiu, sem desviar os olhos. Achava que o sucesso valia mais que tudo, que o dinheiro traria felicidade. Gulnara assentiu, como se já esperasse aquela resposta. E agora? Agora sei que estava errado, respondeu Maxim, olhando para as crianças que brincavam no tapete. Só tenho medo de ter entendido tarde demais. A velha virou-se para Zaira. A decisão é sua, KZM, minha filha. Nem eu nem ele. Seu coração deve falar. Zaira não disse nada, mas algo tremeu em seu olhar quando viu Maxim ensinando Artyom a dobrar um aviãozinho de papel. Maxim ficou no quartinho dos hóspedes, um anexo minúsculo com uma janela estreita que dava para o jardim. No primeiro dia, acordou às 6 com um barulho ritmado vindo do quintal. Espiando pela vidraça, viu Gulnara rachando lenha para o fogão de verão. Apesar da idade, seus movimentos eram precisos, econômicos. 1 minuto depois, já estava lá fora, tirando o machado das mãos da mulher surpresa. Permita-me ajudar. Desde então, seus dias começaram antes do amanhecer. Rachava lenha, consertava a cerca torta, cavava canteiros para a horta. As mãos, antes acostumadas apenas a canetas e teclados, agora ganhavam calos. A camisa branca da Brione ficou pendurada no armário, substituída por uma camiseta simples comprada no mercado. Gulnara observava tudo em silêncio, apenas assentindo de vez em quando ele fazia algo certo. Zaira também espiava pela janela da cozinha, quando achava que ninguém a via. No terceiro dia começou o Sabantui, a antiga festa tártara da Arado. Toda a aldeia se reuniu na clareira perto do rio. Havia música, crianças correndo com fitas coloridas, e os homens se preparavam para as competições. Papai, olha! Artyom apontou para a roda onde começaria a luta tradicional, o Coras. Eles vão brigar. Vamos ver? Maxim pegou a mão do filho. Você vai participar? Perguntou um tártaro mais velho, arrumando os cintos dos lutadores. O prêmio é bom, um carneiro. Antes que Maxim pudesse recusar, Artyom gritou. Sim, meu pai é o mais forte. E Maxim, claro, não pôde decepcionar o filho. Entrou no círculo, amarrando o cinto na cintura. Seu oponente era um agricultor baixinho, de rosto curtido pelo sol e mãos grossas como raízes. A luta não durou muito. Maxim acabou no chão, sob as risadas dos espectadores. Mas quando se levantou, sacudindo a poeira e rindo, Artyom olhava para ele com os olhos brilhando. Meu pai é o mais forte, anunciou orgulhoso para Diná, que corria até eles. E naquele momento Maxim entendeu. A verdadeira vitória estava naquele brilho nos olhos do filho, na admiração incondicional, no fato de que, para eles, ele era um herói, mesmo tendo perdido. À noite, quando o sol se pôs, acenderam uma fogueira no jardim de Gulnara. Os vizinhos se reuniram em círculo, alguém trouxe um acordeão, e canções tártaras, longas e melancólicas, começaram a ecoar. De repente, Zaira entoou Anisa, uma canção antiga sobre um amor que espera com paciência. Sua voz pura subiu sobre as chamas, sobre os telhados, apertando o coração de Maxim em uma mistura de ternura e dor. Ele a observava através do fogo, e pela primeira vez em anos sentiu que estava em casa. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora e as crianças dormiam dentro de casa, Gulnara sentou-se ao lado de Zaira no banco junto à cerca. Ele mudou, comentou a velha, inclinando a cabeça na direção de Maxim, que recolhia os pratos da mesa. Vejo nos olhos dele. Mudar é fácil por 1 semana, 2, retrucou Zaira.
E depois? Depois, respondeu Gulnara, sábia, é trabalho de vocês. Escolher um ao outro, todos os dias, de novo. Já era tarde quando todos se deitaram. Maxim ficou sentado sozinho na varanda, ouvindo o som dos grilos. A lua iluminava o jardim, e ele pensava em como aquelas mãos, antes acostumadas a assinar contratos milionários, agora seguiam o ritmo lento da terra. Não era um final. Era um começo. E pela primeira vez isso não o assustava. Na varanda, observando as estrelas, Maxim nem ouviu quando Gulnara sentou-se ao seu lado. Ela quebrou o silêncio sem rodeios. Você é rico? Respondeu ele, sincero. O fundo ruíra como Larin havia previsto. E agora? Tem medo? Indagou ela, estudando seu rosto. Maxim demorou a responder. Balançou a cabeça, lento, como se a ideia ainda o surpreendesse. Não, pela primeira vez na vida não tenho. Gulnara aprovou com um aceno, os olhos brilhando sob a luz prateada da lua. Então está pronto, disse, citando um provérbio que só ela conhecia na íntegra. Ficar rico é fácil, ser humano difícil. Na manhã seguinte, Zaira não encontrou Maxim em casa. Gulnara, com seu sorriso enigmático, apenas apontou para o canto mais distante do jardim. Entre as macieiras antigas, ela o viu de joelhos, as mãos sujas de terra, plantando uma muda com cuidado. O que está fazendo? Perguntou, aproximando-se. Ele levantou o rosto, enxugando o suor com o dorso da mão. A camisa estava manchada, os dedos cheios de arranhões. Lembra do nosso sonho? Disse, indicando o espaço vazio ao redor. Um pomar onde as crianças correm descalças e colhem maçãs direto dos galhos. Decidi começar a torná-lo real. Mesmo que você não me perdoe, elas terão este lugar. Zaira observou aquelas mãos, outrora acostumadas a canetas de ouro e contratos de 7 dígitos, agora cavando a terra por um futuro que talvez nem fosse seu. Sem pensar, ajoelhou-se ao seu lado na grama úmida. Sabe, confessou, a voz baixa, todos esses anos, meu medo não era sua traição. Era a minha fraqueza. Medo de acreditar em você de novo, e você ir embora. Maxim segurou seu olhar firme. Não vou embora. Mesmo que me expulse, armarei uma barraca na porta. Voltarei todo dia para vê-los. Para vê-la. Ela hesitou, os dedos brincando com um torão de terra. E o dinheiro? A carreira? Londres era uma gaiola, respondeu ele, voltando a enterrar a muda. Dourada, mas uma gaiola. O dinheiro era uma droga. Quanto mais eu tinha, mais precisava. Sorriu, amargo. Sabia qual foi minha maior conquista? Quando Artem me chamou de pai pela primeira vez. Não tio. Pai. Não perceberam as duas figuras pequenas espiando por trás dos arbustos de groselha. Artem e Dinah, em conluio silencioso, haviam decidido vigiar os adultos. Dinah sussurrou, os olhos arregalados. Eles estão se reconciliando. TSSS. Artem levou o dedo aos lábios. Zaira ajudava Maxim a firmar a terra ao redor da muda. Suas mãos se roçavam, e ela não as afastava. Sabe o que é mais terrível? Murmurou de repente. Ainda te amo. Depois de 6 anos, depois de toda a dor. E isso me apavora mais do que qualquer coisa. Maxim congelou como se o menor movimento pudesse quebrar aquele instante. Posso ter medo junto com você? Perguntou, estendendo a mão suja. Ela olhou para a palma marcada pela terra, pelas cicatrizes da vida, e inesperadamente riu entre lágrimas. Pode. Seu beijo teve gosto de sal e de esperança. O primeiro em 6 anos. Tímido, como se estivessem reaprendendo uma língua esquecida. Um chiado abafado veio dos arbustos. Dinah não resistiu, pulou de trás da moita, seguida por Artem. Correram para eles, e Maxim e Zaira abriram os braços, envolvendo-os no círculo que, pela primeira vez em anos, parecia completo. Agora somos uma família de verdade? Perguntou Dinah, olhando de um para outro. Eles trocaram um olhar. Responderam ao mesmo tempo. Sim. Zaira apertou as mãos deles com força, os olhos brilhando com uma emoção que não precisava de palavras. Prometo confiar, mesmo quando der medo. Acreditar em nós, mesmo quando for difícil, disse ela, a voz firme, mas carregada de tudo o que haviam vivido. Dennis capturou aquele instante. O clique da câmera congelou a família debaixo da macieira em flor, Gulnara e Helena lado a lado, os ombros quase se tocando. Maxim com o braço envolto na cintura de Zaira, como se temesse que ela pudesse desaparecer de novo. Os gêmeos Dinah e Artem, rindo à frente, os dentes brancos contrastando com o rosa das pétalas, e Byron, o cão, espiando de trás das pernas deles, como se também soubesse que aquele momento era sagrado. Uma fotografia que ganharia moldura na parede, que seria guardada por gerações, que contaria, sem palavras, a história de um recomeço. Epílogo. Outubro de 2029.
O outono daquele ano foi particularmente generoso. O pomar de Gunara, que se expandira ao longo da década, ardia em tons de ouro e rubi, como se as árvores tivessem guardado todo o sol do verão para explodir em cores naquela tarde. Artem, agora um rapaz alto de 16 anos, com os mesmos gestos decididos do pai e o sorriso fácil da mãe, equilibrava uma cesta cheia de maçãs nos braços. As frutas vermelhas e perfumadas rolavam levemente a cada passo, como se brincassem com ele. Diná, transformada numa jovem de traços delicados e olhos profundos como os de Zaira, arrumava sobre a toalha xadrez uma travessa de shakshack, pães recém-assados e compotas caseiras. Seus dedos ágeis ajustavam cada detalhe do piquenique familiar, enquanto o vento brincava com mechas soltas de seu cabelo. Peguei uma borboleta, vovó, gritou Rustam, de 5 anos, correndo entre as árvores com as bochechas coradas. O nome do menino era uma homenagem ao avô de Zaira, um homem que ela mal chegará a conhecer, mas cuja memória agora dançava nos risos do neto. Gunara, sentada em sua cadeira de vime sob a sombra de uma macieira, observava os bisnetos com um sorriso que enrugava ainda mais os cantos dos seus olhos. O tempo havia deixado marcas suaves em seu rosto, mas seu olhar permanecia afiado, capaz de ler nas entrelinhas da vida. Ao lado dela, Helena, surpreendentemente ágil para seus anos, ensinava as crianças mais novas a jogar xixique, o jogo de ossinhos que fazia parte da infância de todos eles. Maxim ajudava Zaira a estender um cobertor no chão, as mãos dele se encontrando por um instante, como sempre faziam, como se buscassem se certificar de que aquele contato ainda era real. Fios prateados brilhavam nas têmporas dele, mas os olhos, os olhos, mantinham o mesmo calor daquela noite em Moscou 17 anos antes, quando tudo não passava de um sonho frágil e uma promessa arriscada. Pai, Artem se aproximou, enxugando as mãos nas calças jeans. Você já se arrependeu de ter perdido todos aqueles milhões? Maxim olhou em volta, o pomar que haviam plantado juntos, os filhos que cresciam livres, a mulher que ainda o fazia acreditar em milagres. Respirou fundo, como se quisesse guardar aquele cheiro de terra úmida e maçãs maduras dentro de si. Sabe, filho, respondeu, com um sorriso que carregava décadas de respostas. Perdi dinheiro, mas ganhei um sentido. Zaira se encostou nele, o queixo apoiado em seu ombro. Lembra quando a gente sonhava com este pomar? Lembro, ele assentiu, os dedos entrelaçados aos dela. Os sonhos se realizam, só às vezes demoram, e chegam por caminhos que a gente não imaginava. Eles observaram as crianças correndo entre as árvores, aquelas mesmas macieiras que anos antes não passavam de sementes guardadas num envelope amassado, num piquenique improvisado nos morros do Pássaro, quando eram jovens e o futuro era uma página em branco. O sol começava a se deitar atrás das colinas, pintando o céu de Kazan em rosa e duro. O ar cheirava a maçãs doces e folhas secas, aquele perfume que só o outono conhece. O riso de Rustam ecoava pelo pomar, misturando-se ao farfalhar das folhas, como uma música que só eles entendiam. O menino correu até os pais, segurando uma maçã vermelha enorme, quase do tamanho de seu punho. Olhem o que eu achei. Eles mordiscaram a fruta juntos. Suculenta, doce, com um toque azedo que fazia franzir os lábios. Como a vida deles, cheia de sabores, de cicatrizes que viraram história, de erros que se transformaram em lições. Felicidade não era a ausência de dor, mas a coragem de colher maçãs mesmo depois do inverno. Riqueza não se media em contas bancárias, mas nos abraços que apertavam sem pressa, nas risadas que enchiam um pomar, nos olhares que ainda se reconheciam depois de tanto tempo. O crepúsculo se estendia sobre eles, quente e generoso como um manto. E por um instante, tudo parecia perfeitamente no lugar.